Olá, Fernanda, namastê, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, olhar de espanto. Namastê, boa noite, Fernanda. Namastê. Sejam bem-vindas. Hoje a nossa live tem como tema o que o yogi pensa a respeito do conservadorismo, qual a visão do yogi em relação ao conservadorismo. Vamos aguardar mais um pouco. Lene, boa noite, namastê, seja bem-vinda. Boa noite, namastê. Vamos iniciar com o Gayatri Mantra, para esperar mais um pouco, para que mais pessoas possam entrar. Vamos manter a coluna ereta, os olhos fechados. Quem souber o Gayatri pode me acompanhar aí de casa. Om Bhuvaswa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Amanda, boa noite, seja bem-vinda, namastê. O nosso tema dessa noite, dessa live é qual a visão do yogi em relação ao conservadorismo. Na verdade, como eu venho da tradição de Paramahansa Yogananda, sou discípulo de Yogananda, sou Kriya Yogi, eu sempre vi o yoga como uma prática conservadora desde a sua origem, desde a sua raiz. Quando estudamos o yoga a fundo, os Yoga Sutras de Patanjali, os passos, os 8 angas de Patanjali, ele é conservador, yamas e niyamas, e quem nega isso, que o yoga é conservador, na verdade não conhece o yoga a fundo, na verdade não pratica o verdadeiro yoga. Então o yoga é conservador a partir do momento que fala a respeito, por exemplo, dos avatares, das encarnações divinas, como encarnações de Deus na Terra, como vemos aqui essa imagem
atrás de mim do Senhor Krishna, o mais amado, o mais querido entre os avatares da Índia, uma encarnação divina, um Prema Avatar, uma encarnação purna, uma encarnação completa de Deus, como também Rama, que veio há 8 milênios, segundo os rishis, os sábios iluminados da Índia. Rama existiu há 8 milênios, esteve na Índia como rei de Ayodhya. Krishna há 5 milênios. O próprio autor do Mahabharata, Vyasadeva, também foi uma encarnação divina, um avatar. Na cristandade, quando falamos a respeito de Jesus, para o yogi, Jesus é um avatar, é uma encarnação divina. É por isso que a própria Bíblia afirma claramente, quando lemos lá em João, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre os homens. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Verbo que habitou entre os homens, que se fez carne entre os homens, isso é um avatar, avatara. Ava quer dizer descida, e tri passar, é a descida da divindade na carne. Portanto, Rama, Krishna, o próprio Senhor Buda, cultuado no budismo, é um avatar. Jesus, em pleno século XX, como afirmei, Paramahansa Yogananda, foi constatado por seus discípulos, por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, como um avatar puro, uma encarnação total, completa, uma encarnação divina em pleno século XX. Então, quando falamos do yoga e dissociamos ou divorciamos o yoga de Deus e dos preceitos morais e espirituais, yamas e niyamas, estamos, na verdade, levando o yoga para algo que não é o yoga, para uma espécie de nihilismo, ou apenas práticas de asanas, exercícios psicofísicos e nada mais que isso. Ou seja, é como se estivéssemos, na verdade, comendo a casca da fruta sem saborear o que está dentro, o néctar. O yoga sem yamas e niyamas, boa noite, Dê. O yoga sem yamas e niyamas é a fruta sem, só a casca, sem conteúdo. É como se eu pegasse a maçã ou a banana, tirasse a casca, jogasse o conteúdo fora e comesse a casca da banana. Ou o coco, pegasse o coco, furasse o coco, jogasse todo o líquido fora e tentasse morder a casca do coco. O que acontece com os meus dentes? Então, yamas e niyamas são os preceitos do yoga, e nesse sentido o yoga é sim conservador, totalmente conservador. Deus, Paramahansa Yogananda, em suas palestras, quando chegou em 1920 aos Estados Unidos, ele não parava de falar em Deus. De 10 palavras de Yogananda, 5 eram Deus. Então o yoga nesse sentido é totalmente conservador. Eu gostaria de ler para vocês um texto do Yoga Bhasya Varana, um dos textos antigos. Quando nós temos dúvida em relação a qualquer tradição, seja ela religiosa ou não, ou secular, devemos ir sempre à origem sempre, porque é na origem que encontramos as respostas. E os textos sagrados, os Shastras, os textos indianos, os Vedas, o Upanishads, são a origem. É dali que surge o yoga. Tudo que foi trazido depois pelos grandes mestres tem a origem lá, nos Vedas, nos Shastras, nos Upanishads, nos Yoga Sutras, como o Yoga Sutras de Patanjali. Então lemos aqui no Yoga Bhasya Varana: quando o yogi se torna qualificado por meio da prática da disciplina ética, por abster-se de ações ilícitas e da autossuperação, pode começar a prática de asanas e das outras técnicas, não antes. Então a primeira coisa no yoga é, como diz o Yoga Bhasya Varana, yamas e niyamas. Eu vou falar a respeito hoje de yamas e niyamas, os angas ou passos do Yoga Sutras de Patanjali.
Inclusive o nosso querido, saudoso professor Hermógenes, quem está no yoga já há algum tempo, que já ouviu falar do professor Hermógenes, esse foi se não o primeiro, um dos primeiros livros do professor Autoperfeição com Hatha Yoga. O saudoso professor que foi quem introduziu o yoga no Brasil, na verdade, no Ocidente, Paramahansa Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda, e no Brasil, professor Hermógenes. E nós lemos logo no início, na apresentação, páginas 20 e 21, gostaria de ler para vocês. Querido professor Hermógenes escreveu: escrevo esta apresentação, não digo em estado de sofrimento, pois quem se entrega a Deus não tem como abster-se e preocupar-se, mas repleto de compaixão pelo mundo que os jornais estampam e que escuto na voz nervosa dos locutores. É um mundo agônico, uma civilização em ritmo de devastação, em que a dependência aos psicotrópicos não respeita sequer a área sagrada da infância, invadindo a escola e os lares, onde a arte se erotizou para faturar, em que os desvios sexuais são proclamados sadios, em que literatura, teatro, cinema, divertimentos corrompem o gosto e a moral, explorando o mórbido, o asqueroso, o teratológico, segundo a rendosa fórmula sado-erótica. Escrevo esse texto ouvindo o riso das multidões atordoadas em desesperada fuga prazerosa, hedonista. Tenho pena do ser humano neste fim de ciclo, vendo-lhe o sofrimento no rosto ansioso e doente de muitos que me procuram pedindo lenitivo para suas almas ulceradas, frustradas, arrependidas, querendo remédio contra o tédio, o vazio e o medo. Para quem não sabe, o professor Hermógenes, ele começou a praticar yoga dentro de casa, no banheiro. Doente, foi o yoga quem salvou o querido professor. Praticava dentro do banheiro, escondido de sua esposa. E foi o yoga que o salvou quando os médicos já haviam desenganado. Naquela época não havia cura para a tuberculose. E ele se curou praticando o yoga e a alimentação correta. Estou escutando legiões a gemer sobre os escombros dessa civilização moribunda. Escrevo compadecido dos imediatistas a juntar do solo árido as tristes colheitas de seus desvarios. Mas nem tudo está perdido. Os jovens são a esperança. Parte da juventude começa a descobrir a lei suprema, o amor divino, a luz redentora, a paz inefável, a beleza, a justiça e a verdade de Deus, nas mensagens antiquíssimas, mas milagrosas e eternamente atuais, trazidas aos homens pelos avatares da divindade. Este é o fato mais auspicioso da hora atual do mundo. Os jovens têm condições de compreender e valorizar o que eles disseram e têm a suficiente e santa coragem de se tornarem seus discípulos sinceros, sem egoísmo e sem hipocrisia. Legiões de jovens neocristãos, neo-hinduístas, neo-budistas movimentam as ruas das grandes cidades do mundo, louvando a Jesus, cantando hinos a Krishna, entoando velhos versículos de Gautama, o Buda. As práticas psicossomáticas do yoga, iguais às que este livro ensina, estão resgatando muitos jovens das drogas alucinantes. As filosofias cristãs, hinduísta e budista estão redimindo, despertando, santificando. A imprensa internacional abre espaço no cinza escuro de suas manchetes para informar que os jovens estão trocando Karl Marx por Krishna, Marcuse por Jesus, Mao Tse Tung por Buda, Lenin por Gandhi e Luther King. Muitos estão deixando o viver egoístico pela generosidade de Karma Yoga, o erotismo extremado pela Bhakti Yoga, amor devoto,
as demonstrações destruidoras de protestos pela ahimsa, não violência, a devastação física e moral pela Hatha Yoga, os manuais de subversão pelo Gita, pelo Evangelho ou pelo Dhammapada, as palavras do Buda. Agora sim há esperança. Autoperfeição com Hatha Yoga. O professor Hermógenes, que foi quem trouxe yoga para o Brasil, assim como Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda. Vivekananda, já no final do século XIX, 1893, quando chegou à América, falando a respeito de Jesus Cristo, um yogi, um hindu falando a respeito de Jesus Cristo, Paramahansa Yogananda, algumas décadas depois, falando também a respeito de seu amor por Cristo, por Buda e por Krishna. Então o yoga jamais pode ser avesso ou antagônico em relação ao conservadorismo, porque ama a Deus em sua essência. O yoga é a busca, como Patanjali, o sistematizador do yoga, como lemos aqui nos Sutras de Patanjali, a meta final do yogi é samadhi, que é samadhi, é o êxtase, é a percepção direta de Deus. Então o yoga é conservador desde a sua origem, desde a sua raiz, desde a sua essência. Quando lançamos fora a origem, a essência do yoga, nós só temos a casca dura que quebra os dentes. Eu gostaria de ler a vocês as proscrições, as 5 proscrições de yamas e niyamas. A ahimsa é a primeira proscrição de yama. Yama é o controle, o domínio de si mesmo. Ahimsa quer dizer não violência, não matar, não promover a violência a quem quer que seja, com uma exceção: a legítima defesa. A legítima defesa é garantida não só pelas leis humanas, mas pelas leis divinas. Você jamais deve atacar a ninguém, fazer o mal a ninguém, nem mesmo a uma mosca. A verdadeira não violência começa na mente e no coração. Mas as Escrituras afirmam que quando você tem condições de se defender, então não há maldade na defesa. A maldade não está em se defender, não está em defender ao próximo. A maldade está em atacar e não em se defender. Uma criança indefesa, um filho seu, uma filha ou um idoso, diante da arma de um bandido, de um assaltante, se você tem condições de proteger a sua família, de proteger a sua pátria, a legítima defesa é garantida. Essa imagem, novamente mostrando aqui Krishna no diálogo com Arjuna, foi um dia antes da batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, a batalha entre 2 exércitos, primos, irmãos, entre amigos e professores. E Krishna, apesar de ser o avatar do amor divino, um prema avatar, uma encarnação do amor, apesar de todo o conselho e toda a tentativa de diálogo com o exército inimigo, os Kauravas, eles tiveram que ir para a guerra. Como o próprio Yogananda afirmava, diante de um tigre faminto, você não tem opção. Se tentar apresentar a sua filosofia, ele o devorará. Antes disso, este é o livro Bhagavad Gita. Esse é o primeiro volume. São 2 volumes escritos por Paramahansa Yogananda, as interpretações de Yogananda a respeito do diálogo entre o Senhor Krishna e seu discípulo Arjuna, em que Krishna afirma a Arjuna a importância da batalha justa, quando o bem silencia, quando o bem é amordaçado, como tem sido nos dias atuais, pelo chamado politicamente correto, o mal prevalece. Quando pessoas indefesas, desarmadas, são colocadas diante de exércitos inimigos armados, mal intencionados, o mal prevalece. Isso é lógico, é óbvio. Se pessoas do bem estão desarmadas diante de bandidos armados, elas serão logicamente assassinadas.
e o bem então perderá a batalha. Foi o que Krishna afirmou a Arjuna. Nós não somos o corpo, Arjuna, somos a alma imortal e indestrutível. E se tu continuas aí com teu arco Gandiva caído em compaixão em relação aos inimigos armados que nos ameaçam, que ameaçam o Dharma, as leis da virtude, Dharma quer dizer virtude, eles destruirão o Dharma, eles destruirão a liberdade, como tem acontecido nos dias atuais em relação a cada um de nós, não só há 5 milênios na época de Krishna, mas nos dias atuais estamos vendo isso, estamos sendo amordaçados, pessoas de bem que amam a Deus, silenciadas, igrejas fechadas, perseguidas, não só no Brasil, mas principalmente em nações socialistas, marxistas, sim, estão sendo perseguidas. A Índia talvez se sobressaia porque é uma das nações cuja espiritualidade permeia os átomos da consciência do povo. E o marxismo também tentou entrar na Índia, mas tem sofrido grande resistência por causa da profunda religiosidade do povo indiano. E outra coisa, a Índia é uma das nações mais bem armadas da atualidade, apesar de ser a nação do yoga, a nação da paz. Ela teve que se defender 3 vezes do Paquistão, de invasões do Paquistão, e uma vez da China. Se a Índia estivesse desarmada, talvez não sei o que seria dela hoje. Mesmo com Mahatma Gandhi, na época de Gandhi, enquanto ele estava vivo, ele afirmou: a ahimsa, a não violência em relação aos ingleses, só foi possível porque os ingleses eram civilizados. Se fosse Hitler a invadir a Índia, nós teríamos que nos armar, como fizeram logo depois. A Índia teve que se armar. Hoje a Índia tem bomba atômica. A Índia tem o 3º maior exército do mundo, só perdendo em número para a China, Estados Unidos. O 3º maior é o indiano. Então a ahimsa, eles não usam a arma. Isso tem que ficar bem claro. Os indianos não usam a arma para atacar ninguém, mas para defender-se, apenas em legítima defesa. E a história de Kurukshetra, a batalha de Kurukshetra, como o próprio Yogananda afirma em suas obras, foi real. Krishna não foi um personagem fictício, inventado, ele foi real. A cidade de Krishna existe ainda hoje. Foi descoberta algumas décadas atrás por arqueólogos, submersa no fundo do mar, exatamente como a profecia dele afirmou. Ele havia afirmado que quando ele deixasse o corpo, salvando a vida de um cervo da floresta, da flecha de um caçador, Dwarka seria submersa pelo mar. Se vocês pesquisarem na internet, vocês verão os destroços no fundo do mar, a cidade de Krishna. Krishna, assim como Rama, são personagens autênticos, históricos, eles verdadeiramente existiram. Então o yoga é conservador e não podemos negar isso de forma alguma. A ahimsa quer dizer a não violência, não fazer o mal a ninguém, com a exceção da legítima defesa, que é sim garantida. Você pode sim se defender, pode sim defender a sua pátria, pode defender a sua família, sim. Isso não é negado nem pelas leis humanas, nem no Brasil, em nosso Código Penal brasileiro, e nem por Deus. Como lemos também na própria Bíblia, no Antigo Testamento, quando Davi, o pastorinho Davi, quase uma criança, lutou contra o gigante Golias, de 2,90 metros, um verdadeiro gigante, e com sua funda derrubou o gigante, acertando a testa do gigante. Há maldade nisso? Não! Ele estava defendendo o seu povo, o povo de Israel, legítima defesa. Não é errado se defender, é errado é praticar o mal armado, assaltando, tirando do outro aquilo que não é seu. Isso sim é errado, não se defender.
aquele que tira do outro que não lhe pertence, age mal. Dizer que é vítima da sociedade é um grande erro. Ele é vítima dele mesmo, de seus próprios pensamentos, sentimentos e ação, atitudes, de sua própria conduta. Se o fato de alguém ser pobre fosse motivo para assaltar, então não poderíamos entrar nas favelas. Porque nas favelas, 90% ou mais dos moradores de uma favela são pessoas honestas e trabalhadoras. É uma minoria que envereda para o crime. Então é uma mentira satânica afirmar que o criminoso é uma vítima. Se o criminoso é vítima, então devemos afirmar que os políticos que roubam, e não roubam de 1 ou 2 ou 3, mas de milhões, estão ali porque merecem roubar de nós, o povo? Vamos raciocinar, meus queridos. Eles não merecem roubar de ninguém. E se estão roubando, eles têm que ser tirados de lá. Tem sim que serem julgados. Tanto pelas leis humanas quanto pelas leis divinas. A lei divina não deixa de atuar. Ela está sempre atuando, a lei kármica. Queiramos ou não, de uma forma ou outra, estejamos conscientes disso ou não, mas nós, como seres humanos, também devemos fazer a nossa parte. Como as Escrituras Sagradas afirmam, faça, ajuda-te, que eu te ajudarei. O outro passo, outro anga do Yoga Sutra de Patanjali é Satya. Satya quer dizer veracidade, falar a verdade. A verdade sempre deve ser dita, desde que não seja para machucar, para destruir, sempre para o bem. Mas ao mesmo tempo ela não deve ser amordaçada, porque quando a verdade é amordaçada, como já afirmei, o mal, a mentira, prevalece. Então a verdade tem de ser dita para o bem. Devemos ter viveka, discernimento entre o real e o ilusório, para pesar na balança, para saber o que vou dizer é para o bem, pesa mais o bem ou o mal? Se é para o mal, se é para a vingança, se é para magoar, para machucar, e tão somente isso, então a verdade neste caso não deve ser dita. Mas se é para o bem, para a construção, discernimento, viveka, então ela não pode, ela não deve ser amordaçada, para não haver prejuízo contra a própria sociedade. O outro passo é asteia. Asteia é não roubar, como já falei. Não devo tirar do outro aquilo que não é meu, é do outro. Como já falei aqui em outra live, de uma música, o meu chapéu tem 3 pontas. Se o meu chapéu tem 3 pontas e o do outro tem 2 ou 4 ou nenhuma, mas não é meu, não é meu. Ah, mas a sociedade é quem não me deu as oportunidades para crescer como ser humano. Ledo, engano e mentira. Tudo só depende de nós. Quantas pessoas que saem lá de baixo, eu mesmo sou branco, tudo bem, mas meu pai saiu de uma cidade do interior do Maranhão, de uma cidadezinha pequenina, e por seu esforço cresceu. E quantas pessoas negras eu não conhecemos que também cresceram? Não é o problema. A sociedade deve sim nos fornecer os recursos para o nosso crescimento, mas afirmar que existem pessoas brancas colocando as mãos sobre a cabeça de nossos irmãos negros, impedindo que eles cresçam, é uma mentira. Esses dias mesmo houve um assassinato, pode-se dizer sim, um assassinato de um policial nos Estados Unidos que matou um homem negro de forma cruel, e isso é cruel sim. Se ele é racista ou não, não sabemos. Mas isso não significa que todas as pessoas brancas são racistas. Generalizar, colocar todos no mesmo pacote e afirmar que todos os brancos são racistas, isso é uma mentira satânica. E quando caímos nessa mentira, o que estamos fazendo? Nos dividindo, nos entrincheirando e gerando mais guerras uns contra os outros. Afirmar que o hétero é necessariamente um homofóbico é outra mentira.
Não caiamos nesses engodos satânicos, nessas mentiras. Eu sou branco e sou hétero, não tenho nada contra, tenho amigos que são negros, tenho amigos que são homossexuais, sou um praticante do yoga, do amor a Deus. Como que alguém que ama a Deus pode ser contrário a outra pessoa? Isso não quer dizer, como coloca um conservador como alguém que é contrário aos homossexuais, contrário aos negros, contrário às mulheres. Essa é outra mentira satânica. O conservador não é isso. O conservador é aquele que ama os preceitos divinos, que ama a Deus, que pratica karma yoga, ver Deus no outro e buscar servir a Deus no outro. Então, quando ouvimos isso, quando a mídia propaga 24 horas propagando essas mentiras, afirmando que os brancos são racistas, ou que os negros são racistas, ou que esta pessoa ou aquela outra é homofóbica, na verdade está criando divisões. Maia é o promovedor, é o promotor da divisão. Satã, como seria dito no cristianismo, é que promove as divisões, ao invés de unir. É pela união, é pela força centrípeta do universo, o amor, que chegaremos a uma era de ouro e a uma era de paz, e não por essas divisões promovidas pela mídia. Não caiam nessa. Não é dessa forma. Outro anga é brahmacharya. Brahmacharya é você amar a Deus e promover, sim, o controle da energia sexual. Ser fiel, sim, à sua esposa, ao seu esposo. Promover essa fidelidade dentro do lar. Manter a energia sexual dentro de casa, no lar. Para que trair? Isso sim, quando você trai, você está lançando, desperdiçando a sua energia divina, como é dita no yoga, ojas. Ojas é a energia mais sagrada que temos dentro de nós. Um escritor, um palestrante, um cientista, os grandes cientistas, os grandes inventores, é dito por Swami Vivekananda, possuem muito ojas, Shakti acumulado no cérebro, energia vital, porque mantém a energia sexual dentro do lar. E por isso tem muito ojas. São pessoas extremamente inteligentes, capazes e intuitivas. Se você desperdiça demais a energia sexual, primeiro você não terá nem saúde física e nem saúde mental, capacidade de absorver conhecimento. Por quê? Porque a energia está sendo desperdiçada. É o que o próprio Freud afirmou sobre sublimarmos a energia sexual. Ele de alguma forma sabia isso que os yogis afirmam. Então isso é brahmacharya. O outro anga é a parigraha. A parigraha é o desapego às coisas materiais, é você viver com aquilo que é necessário. Isso não significa que você não possa ter o seu bom emprego, que você possa ter o seu bom carro. Tenha, mas sem apego. Como o próprio Yogananda afirmava, se necessário for, durma de forma confortável em uma boa cama e no dia seguinte durma no chão. Isso é a parigraha, desapego. Não se apegue a nada, ainda que você more em um palacete, não se apegue a ele, a parigraha. O outro passo, aí nós entramos em niyama, Sautya, que significa pureza, manter a pureza do corpo, da mente e da alma. Ou seja, o asseio, tomar conta do corpo, tomar banho todos os dias. Aqui onde estou morando, em Teresina, é bem quente. Agora nem tanto, que tem até chovido, é época de chuva, mas no período quente em Teresina, eu sou de Brasília, moro em Teresina há 2 anos, na época do calor é necessário 4 banhos por dia para refrescar. Isso é Sautya, física, tomar banho, asseio físico. O asseio mental é cuidar dos pensamentos, não permitir que pensamentos maliciosos, maldosos, pensamentos de ira ou sentimentos de ira invadam a sua mente. Yogananda nos ensina o seguinte: quando um pensamento negativo te invade, que vem, na verdade, os pensamentos negativos vêm sempre de fora para dentro, pare e mentalize.
Isto não sou eu, isto não sou eu. Sentimentos e pensamentos divinos, você então afirma: isto sim sou eu. Esta é a minha alma, ela é pura, santa, casta, divina. O que é do mal, o que é ilusório, o que me leva para uma consciência demoníaca, como diria o próprio Krishna no Bhagavad Gita, então eu me limito a expulsar de mim mesmo. Isto não sou eu. É uma técnica ensinada por Paramahansa Yogananda. O outro anga dentro de Niyama é Santosha. Santosha é contentamento, é estar feliz, é ser internamente feliz. Isso só é possível com dhyana, com meditação. A meditação praticada todos os dias não nos torna pessoas abobalhadas, não. A meditação nos torna pessoas conscientes, internamente poderosas, inteligentes e capazes. Se é que você medita todos os dias, se você cria o hábito da meditação diária. Então Santosha é contentamento, é estar feliz internamente. O outro anga é tapas, que significa disciplina. Sem disciplina não chegamos a lugar algum. Apesar de não ser espírita, pratico yoga, sou um yogi, gosto muito da vida do nosso querido, saudoso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele dizia que 3 coisas são necessárias na vida. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Se você quer ser um vencedor na vida, não há como sem disciplina. Tapas, como é dito no yoga. Svadhyaya é o 4º subanga dentro de Niyama. Svadhyaya é o conhecimento das Sagradas Escrituras, dos Shastras e o autoconhecimento. É importantíssimo, é imprescindível me conhecer. Se não conheço a mim mesmo, se não conheço os meus defeitos e as minhas qualidades, não há como avançar no caminho, no sadhana do yoga, ou em qualquer outra tradição religiosa. Yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria do hinduísmo, portanto é uma prática mística de encontro divino com Deus. E o último subanga é Ishvara Pranidhana, dentro de Niyama. Ishvara é Deus. Ishvara Pranidhana é a entrega a Deus, é entregar-se a Deus de todo o coração, como o próprio Jesus Cristo também afirmou. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Isso é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Existe um universo no qual nós estamos nele. Existem leis cósmicas, elas não surgiram do nada. Então afirmar que não existe uma inteligência cósmica modeladora, preservadora e dissolvedora do universo, que cria leis, a lei da gravidade, a lei a força do a lei do eletromagnetismo, as forças forte e fraca a nível quântico, as forças centrípeta e centrífuga, do nada, não há lógica nisso. Então Deus existe, assim como existe a inteligência humana. Apesar de tão insignificante, o ser humano, em uma diminuta bolinha perdida no espaço chamada Terra, tão pequenina, tão insignificante, o ser humano, não só nós, provavelmente não só o ser humano na Terra, mas todos os outros que vivem em outros mundos, dentro desse universo tão grande, são os seres mais importantes de todo o cosmos, porque é aqui que temos a oportunidade de aprender a amar, de aprender a viver, de aprender a perdoar. E não é por meio de revoluções marxistas, socialistas, que negam a Deus e colocam uns contra os outros, que teremos paz na terra. Como o próprio Yogananda também afirmou, nenhuma ideologia nascida sem Deus trará paz à terra. Só Deus, só Deus, só Deus. Uma ótima noite, queridos. Namastê, paz e bem.